primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, a versão NTLH: Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Bom, essa citação, principalmente vindo de João, né, indo contra pelo menos alguns princípios ligados ao gnóstico, né, ele está mesmo que identificando, em meio de tantas as discussões que faziam a respeito de religiosidade e estilos de vida, mas o alerta é mais de deixar de ser ansioso e simplesmente ficar vivendo como parecidos com Cristo, né? E essa dedicação, né, pelo menos essa colocação, ela tem sido bem claramente, né, bem até de uma maneira eficaz de todas as pregações, todas as ministrações da história da igreja, de ser o máximo de ser parecido com Cristo, né? Há esse incentivo, há essa dedicação para que todos os tipos de atitudes, decisões ou testemunhos fossem como que parecidos com Cristo, né? Aquela dedicação de pensar, né? Olha, o que eu faria se fosse Jesus, né? Diante de tal situação, diante de tal colocação, o que Jesus faria? Bom, cabe muito bem esse tipo de colocação no nosso cotidiano, mas não serve de desculpa simplesmente de estar esperando para fazer algo, né? Ou simplesmente para viver de uma maneira preguiçosa esperando Deus fazer. É claro que diante da justiça e disciplina ao qual Deus tem conosco, né, nós buscamos dele, nós queremos de maneira que nós clamamos, né, nós queremos uma resposta, mas muitas vezes essa resposta ela não vem no tempo ao qual nós estamos influenciando para ter, né? E simplesmente nós deixamos de lado o tratamento de Deus e tomamos as nossas decisões. Bom, um cabeamento aqui diante desse livro, né, que essa videoaula é a última, né, porque é o capítulo 7, inclusive tem mais vídeos aqui, até uma playlist a respeito desse livro, que infelizmente é um pouquinho desprezado, né, nas ministrações, assim como outros também, mas ele pelo menos é o pertencente aí a um dos profetas menores, não por causa de poder revelacional, mas sim pelo poder descritivo, e ele até se sente até um pouquinho sendo desprezado na época ao qual ele estava falando a verdade de Deus para as pessoas. Tanto é da cidade que ele veio, de Moresete Gate, que era uma cidade não muito conhecida e ficava um pouquinho longe desse centrão de sacerdócio. Então não cabia muita credibilidade das pessoas que vinham de lá de longe, né? Ainda mais de lugares distanciados. É, faz justo sim, né, essa aplicação pessoal hoje, né? Infelizmente nós ignoramos pessoas, né, não porque é simplesmente do testemunho dela, mas pela roupa, pelo modo de vestir, o sapato, o tênis, o terno e por fim há um julgamento do ser externo ao invés de analisar, criticar ou perguntar o ser interno da pessoa, né? E é o que estava acontecendo com Miqueias. Lembrando que o ambiente de Miqueias é mais ali em um ambiente de uma guerra que estava um pouquinho longínqua, mas que ao mesmo tempo estava para acontecer ali com ele, né? E ele, muito praticamente, ele estava em Judá e a guerra estava acontecendo em Israel, lá do norte da localização onde ele estava. E ele sempre reafirmando e afirmando que estava cheio do Espírito de Deus. E o livro de Miqueias, assim como você viu, né, no livro falando a respeito de resumo, ele é cheio de avisos, né? Dificilmente se tem uma concretização daquilo que é feito, né? Miqueias ele já é mais cheio de avisos, não é muita colocação de que será feito ou o que está acontecendo, mas esses avisos é mais falando o que Deus está para fazer para o povo, né? A comparação é bem justo com Isaías, né? Ele é meio que contemporâneo de Isaías ali pelo tempo logo depois dos dias de Uzias, Jotão, aí tem ali os dias de Ezequias. E Miqueias está nesse tempo, nesse ambiente ao qual uma possível invasão estaria acontecendo. E na verdade acontece, mas não no tempo de Miqueias, mas as profecias e pelo menos a estabilidade das alianças, das celebrações que o povo estava tendo, já dava para saber que uma possível invasão estaria acontecendo.
porque vivia em meios a relaxos, em meios a desorganizações, e isso ia deixando também as fronteiras muito fracas, né? Não se tinham muito mais vigias, não se tinham mais pessoas muito bem alimentadas, as colheitas estavam sendo roubadas e furtadas e não estavam plantando de acordo com o tempo certo e muito menos regando, né, cuidando das plantações no tempo certo e muito menos ainda guardando para o tempo correto, né? Porque existia o tempo de guardar os alimentos para que quando viesse o tempo obscuro você tinha alimento estocado e nessa época não se tinha nada disso. Então, como as fronteiras estavam ficando fracos, soldados quase que praticamente mal alimentados. Isso se existisse soldados, né? Por causa de tanta desorganização, então foram se desleixando e nesse ambiente já dava para perceber que uma hora a nação seria totalmente invadida. Tanto é que nesse tempo tinha-se muito também celebrações, tinham-se muito festas, e nessas festas e celebrações faziam os tipos de alianças com outros tipos de nações. E essas alianças causavam sim consequências ali, porque os costumes de outras nações, mesmo sendo ela inimiga ou não, faria efeito ali junto com o povo ali, né? Teria que adotar novos hábitos, e esses hábitos era totalmente prorrogado, né, para algum tipo de idolatria, para algum tipo de louvor e adoração ao outro tipo de ídolo. E por fim, esse desleixo ia totalmente, né, de forma desorganizada, abrindo brecha assim, para alguns tipos de nações, principalmente inimigas, estarem interessadas em invadir Judá, principalmente com o templo, né? Bom, na colocação aí da tela que você está vendo aí, eu acompanhando aí, eu coloquei alguns pontos de Miqueias 7, né? É, só lembrando ali, né, você está vendo aí bem em cima aí do lado do capítulo 7 ali, está escrito caos, aqui uma flecha indicando intercessão. É que no capítulo 7, Miqueias apresenta um ato, não um ambiente de oração, mas sim de intercessão mesmo, de estar na brecha. Porque não se tinham em quem confiar, não se tinha a palavra sinceridade e fidelidade latente ali. O que se tinha era mais corrupção e mentiras e desordens, né? Então dificilmente você conseguiria confiar em alguém por causa que não se tinha testemunhos. E Miqueias, ele proclamando, né, cheio do Espírito de Deus, ele está dizendo, não, existe o justo. E esse justo, ele vem com justiça, ele vem com disciplina. E é claro que ele está falando do próprio Deus. E mesmo assim, essa forma de zombar, né, falando, mas que Deus é esse? Nós adoramos tal Deus e tal nação, nós fazemos festa para tal outro Deus, nós adoramos o outro tipo de Deus, fazemos louvor e sacrifício para outro tipo de Deus, é tudo a mesma coisa. E Miqueias estava dizendo, não, o meu Deus, ele é justo e a mão disciplinadora dele é igual para todos, né? Então, alguns pontos discorrendo aí em forma de intercessão, Miqueias ele aborda, como aí no primeiro quadro aí, suborno e traição. O que estava acontecendo nesse incentivo desorganizado? Os próprios líderes, os próprios governantes, né, os próprios juízes não estavam tendo uma vida digna de liderança, né? E ainda mais incentivava todas as pessoas das nações, inclusive as pessoas que cuidavam ou eram pelo menos próximo do templo, a ficarem desorganizados também. Não valorizavam os sacrifícios, não se tinha aquele cuidado com o templo mais, pelo menos com as portas ou com os deveres do templo. Estava desorganizada e ao invés de punir essas pessoas ou simplesmente direcionar essas pessoas a não serem desorganizados, os líderes prorrogavam, né, faziam propaganda que não precisava fazer disso. Iria acabar mesmo, a guerra estava chegando, então não precisamos fazer diferente, não precisamos ser obedientes. Então eles organizavam um motim para não fazer corretamente, né? E uma história bíblica, né, quando Deus ele trata com o povo, ele vai tratar primeiro com a liderança, todas as vezes, né? Generalizando mesmo para o estudante bíblico, quando você olha para um tratamento de Deus para com um tipo de comunidade, ou um tipo de nação, ou um tipo de povo, Deus primeiro ele vai cuidar da liderança. E quando Deus cuida da liderança, ele vai tratar do assunto idolatria, adoração e louvor. Ele vai tratar disso. O primeiro assunto que Deus vai tratar com a liderança. Não que é mais punitivo ser líder, mas Deus ele leva muito a sério a liderança, né? Quando eu falo Deus leva muito a sério, dá essa impressão que Deus brinca com outras coisas, né? Mas é só uma maneira da minha manifestação aqui nessa colocação desse slide.
Então Deus, ele cuida bem da liderança e ele quer que a liderança seja preservada de uma maneira justa e disciplinadora, né? Essa maneira justa não quer dizer que é justa só para a pessoa, né? Ela é disciplinadora e justa para todos. Então essas pessoas não tinham testemunho mesmo e ainda tinham incentivo para continuar na lama, né? E Miqueias dizendo que a punição disciplinadora de Deus ela viria para os líderes também, para os governantes também. Tanto é que Deus estava olhando a maneira que eles cobravam os impostos, dava até exemplo no capítulo 6, né, a respeito da balança ser mal equilibrada, né, tanto a alimentação como para a cobrança. Então Deus estava enxergando tudo isso, né, e a maneira de Deus enxergar não era como os outros deuses ao qual eles estavam adorando estavam enxergando. Simplesmente Deus estava enxergando como uma maneira justa, uma maneira disciplinadora. E justiça e punição, né, que a colocação aqui é o seguinte: quando Miqueias ele fala de que Deus estaria com justiça para o inimigo, né? Aí todo mundo glorificou a Deus, né? Falou, é justo, Deus vai punir os nossos inimigos mesmo, Deus vai punir os nossos vizinhos mesmo, Deus vai cuidar para que os nossos inimigos sejam totalmente desleixados, sejam totalmente jogados ao lixo mesmo. Parabéns, Miqueias, você está conosco agora. Só que Miqueias ele volta a palavra, né? Fala, ó, Deus vai punir sim essas nações, né, vizinhas e também inimigas. Mas a mesma justiça que ele usa para esse tipo de punição, ela vai servir para vocês também. Aí todo mundo, o ambiente ali parece que vira, né? Parece que, eita, mexeu comigo agora, né? Fazendo uma aplicação pessoal hoje, né, usufruindo do texto, dá essa impressão que nós não queremos ser disciplinados por Deus, né? Nós queremos aplicar a disciplina de Deus para todas as outras pessoas, né? Aquele pastor tem que ser guiado por Deus, aquela pessoa tem que falar com Deus, aquele missionário ele tem que ter vida com Deus, tem que ter relacionamento com Deus. E quando é para tratar com nós mesmos, você mesmo, aí nós tiramos o nosso da reta, né? Não, eu não preciso ser tratado por Deus, eu já leio a Bíblia, eu já vou em uma igreja tal, a minha igreja tem milhões de pessoas, a minha igreja arrecada tanto de oferta, a minha igreja tem tantos de dízimo, então eu não preciso ser tratado por Deus. É um orgulho cabisbaixo sendo tratado no livro de Miqueias, né? Deus está usando Miqueias para falar que Miqueias transmitisse a verdade de Deus, né, para as pessoas, de que a justiça de Deus é a mesma. A mesma justiça que ele aplica para os inimigos, ele aplica para o povo, né? Deus não muda, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, a mesma aplicação é para todos, né? Então aí as pessoas já ficaram com medo, né? Glorificavam, fizeram festa enquanto sabiam que os inimigos iam. Depende do que eles julgavam como inimigos, né? Porque muitas vezes o que acontecia? Nesse ambiente, o que era inimigo, muitas vezes era até uma pessoa da própria família, né? Porque durante a história bíblica, né, toda a história bíblica, é legal o estudante ter isso em mente, né? E também história geral também, não o que envolve a Bíblia, mas também o contexto em volta da Bíblia ou até extra-bíblica. Toda a história ela registra o seguinte, que o trono ele está acima de tudo, né? O trono ele está acima da religiosidade e acima até da família, né? É por isso que na história, principalmente quando você vê em alguns países da Europa, né, principalmente Roma, você vê pessoas matando seu próprio filho, ou pelo menos o filho matando o próprio pai, só por causa do trono, só por causa do poder, né? E isso é uma história recente, né, se tratando de Roma, né? Mas a histórica bíblica e o âmbito em volta da Bíblia também divulga esse tipo de nação que fazia isso, né? Então existia conflitos familiares só por causa do trono, só por causa do poder, né? E muitas vezes até matava-se até, infelizmente, crianças recém-nascidas pelo fato de não ser filho de tal pessoa ou simplesmente não é daquele sexo feminino ou masculino que era desejado pelo rei e era infelizmente morto. Mas o reino muitas vezes foi constituído como isso.
não tem base bíblica que Deus prove isso, né? O contexto histórico do povo, né, em se tratando em busca de poder, eles buscavam isso, mas Deus ele não aprovava isso. Tanto é que aqui, nos tempos de Miqueias, estava acontecendo isso, né? Pessoas entre a família brigando por causa de poder. E Deus, através de Miqueias, estava dizendo: olha, a justiça de Deus, ela está vindo. Né? Ela está vindo e vocês estão. A comparação aqui entre justiça e o comportamento do povo é até com cachos de uva, com uma videira, né? Com 100 cachos de uva para chupar. Né? Ele faz esse tipo de comparação. Então, a justiça de Deus, ela é igual para todos mesmo. Né? E depois, né, o outro quadrinho aí, a expansão do reino, né? Que uma própria invasão estava se aproximando, né? E isso acontece mesmo ali por volta de mais ou menos 580, 586, quando a Babilônia chega a ajudar isso através de alianças que estava sendo feito um pouquinho antes mesmo, até alguns impulsos são conseguidos através aqui dos tempos de Miqueias, de Isaías e por fim, né, Jeremias retrata um pouquinho isso. Mas Miqueias estava dizendo que o ponto de restauração de Deus, que é baseado na justiça e disciplina de Deus, seria punição, sim, uma justiça e disciplina igual para todos, mas que os muros caídos seriam reedificados e a expansão do reino seria maior. Né? Então, existia, mesmo ao caos, uma promessa, uma profecia do Deus vivo, né, vindo de Miqueias, que Deus restauraria não somente o povo, mas também reedificaria os muros e também a expansão do reino ela seria maior. Né? Por volta, né, disso, né, os dois pontos principais, que como você vê na tela aí, que eu até destaquei um pouquinho ali, é o reconhecimento das bênçãos, né, e a garantia que Deus sempre é justo com todos. Né? Isso aqui não só apenas aplica para o capítulo 7, mas também para todo o conteúdo do restante de Miqueias. Mas esse reconhecimento das bênçãos é um pouco a respeito dessa expansão do reino e também as nações vizinhas ou circunvizinhas, ou principalmente aqueles que eram declarados como inimigos, e de fato algumas eram mesmo, elas se sentiriam tão envergonhados diante das bênçãos ao qual Deus estava profetizando para o povo. Né? Então, Deus ele não faz as situações ou as coisas de qualquer jeito. Ele é justo, ele é fiel, mas a justiça dele é aplicada e diante dessa justiça, o resultado dessa justiça é punição e restauração. E é de igual para todos. Tanto é que Judá sim merecia a restauração e por isso que Deus estava dizendo que a punição ela é necessária, como que também a restauração ela viria depois. E não somente com Miqueias Deus fala isso, também um pouquinho com Abacuque aponta um pouquinho esse. Ageu já direciona mais em direção aos muros, à reedificação até da própria cidade. Mas Deus ele traça sim um caminho de punição, mas também de restauração. O último ponto aí, eu vou até ler aqui com vocês aqui, que é os últimos versículos desse livro, né? É o versículo 18 do capítulo 7. Permita-me. Ó Deus, é uma oração de Miqueias. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Versículo 19. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. É quase uma repetição, né, do que Isaías fala também, mas vamos lá. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Bom, é uma oração, né? Nesse capítulo de intercessão, né? E Miqueias termina com uma oração. Um resumo básico aqui, né? De uma diretiva ao qual esse vídeo pode ser aplicado. Nós, como cristãos, né? A mente de Cristo, né? Como mencionei em 1 João 3, versículo 2, nós temos sim
que batalhar, nós temos sim que guerrear, nós temos sim que lutar, mas nós temos que ter a certeza que Deus está conosco, que o Filho do Deus vivo está conosco, e Ele está vivo, né? Jesus, Ele está vivo. A cruz está vazia, né? O lugar onde foi sepultado, o túmulo, está vazio, e o Deus que estava ali hoje está vivo, né, ao lado do Pai, né? É difícil a definição aqui de trindade, mas Jesus, o Cristo, o Filho, ele está vivo, e ainda João aponta como que ele está como intercessor ou como advogado, mas Jesus está vivo e ele não muda, né? Então tome cuidado com a administração ao qual você faz com a sua organização, tanto pessoal, caráter, personalidade ou até a maneira que você trata as pessoas. Você não é especial porque pertence a algum tipo de igreja ou algum tipo de denominação ou conhece algum tipo de pessoa ou a pessoa faz parte de um tipo tal da sociedade. Para Deus, Deus só olha somente o coração. Ele sabe a intenção do coração, que é má, né? Mas não adianta você querer se expressar tanto, assim como estava fazendo no capítulo 5, capítulo 6 também. Pessoas querendo expressar sacrifícios bonitos, roupas bonitas, e Deus sempre falando que está de olho no coração, na intenção, né? Deus não estava pedindo esse sacrifício só porque eles estavam fazendo por merecer, né, pela dificuldade que tinham, ou simplesmente para querer ganhar a cabeça de Deus, né, se é que existe esse tipo de mentalidade. Mas o ambiente ali estava prorrogando que queriam impressionar Deus. Não se consegue impressionar Deus. Como você impressiona o ser onisciente, né? Então Deus, ele é justiça para todos, mesmo para as pessoas que você julga que é menor que você, ou não tem o tipo de estudo que você tem, ou não tem o tipo de personalidade que você tem. A mesma maneira que Deus julga essa pessoa a qual você está pensando, Ele julga você também, Ele me julga também. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Prazer, você assistiu esse vídeo aqui. Meu nome é Evandro Soares. Continuo na expectativa que vídeos como esse aqui nesse canal continuem influenciando vocês a vencerem. Não se esqueçam, né, aprace do vídeo, curta esse vídeo, né, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de conferir a inscrição nesse canal. Se inscreva. Até mais, obrigado e tchau.